Cadê a igreja do avivamento? Graça e paz! Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu queria que você abrisse comigo em Isaías, o capítulo de número 40, e o verso de número 29, 30 e 31. Isaías 40, 29, 30 e o 30, 20, Isaías 40, 29, 30 e o 31. Vamos ler desde o 29. Dá esforço ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Amém? Glória a Deus. Deus vai trazer descanso para a sua alma neste lugar hoje. Diga, Amém. Hoje é o dia do meu descanso. Amém? A Bíblia fala que Deus fez o mundo, né, todo. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Lá de cajado, né, nesse lugar. Gente, a Bíblia fala que Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º dia Deus descansou. Deus não descansou porque ele estava cansado. Deus descansou porque Deus não se cansa. Olha para a pessoa que está perto de você. Deus não se cansa. Deus é um Deus de renovo. Amém? Ele se renova todos os dias. Eu lembro antes de eu conhecer Jesus, eu tinha uma imagem, né, uma visão de Deus. E eu pensava que Deus era um velhinho, né? Gagá, né? Um velhinho bem grande, com uma barba bem grande, bem comprida, né? Que andava tortinho, né? Um ancião de muitos dias. E a minha mente pensava que Deus era assim. Até quando a gente vai conhecer a Bíblia, a gente vê que Deus não se cansa. Deus é um Deus de renovo, amém? Mas quando a Bíblia fala que ele fez o mundo em 6 dias e no 7º Deus descansou, não é porque Deus estava cansado, mas porque o descanso de Deus aqui é no sentido de satisfação. Eu não sei se você já terminou uma obra, já terminou um serviço, já terminou um trabalho, e quando você estava terminando aquele trabalho, você parou, e aí você então ficou avaliando, olhando, observando, contemplando, e ali satisfeito com aquilo que você fez. E assim é Deus, tudo que ele fez é bom. Amém? Diz a palavra. E ali Deus ficou então contemplando o que ele fez, contemplando eu, contemplando você, contemplando a criação, contemplando todo o serviço da obra das mãos dele. E a Bíblia diz que os jovens se cansam. Jovens geralmente têm muita força, têm muita energia, mas esses ainda se cansam. Mas os que esperam no Senhor têm suas forças renovadas. Porque quando eu confio em Deus, não é um esperar de ficar sentado esperando, é um esperar de confiar em Deus. Amém? Confiar vai além de eu amar mais do que acreditar, né? Você confia que Deus está no controle de tudo. Então você tem suas forças renovadas, né? Quando nós não confiamos em Deus, quando nós não esperamos em Deus, nós ficamos cansados da vida, cansados da família, cansados do serviço, cansados de tudo é cansativo para nós, porque não há uma confiança de que Deus está no controle, amém? Deus, ele tem dado força para mim, força para você viver a vida que ele nos deu, amém? Você tem uma vida e junto com essa vida vem a porção do Senhor de força para você viver e enfrentar o seu dia a dia. Mas por que nós nos cansamos? Se nós somos a imagem e a semelhança de Deus, nós devemos ser renovados a cada dia, amém? Porque essa é a proposta de Deus, que você seja renovado. E quando é que Deus vem me renovar? Quando eu confio, quando eu espero no Senhor, eu tenho minhas forças renovadas para avançar em mais um dia, amém? Então tem aquela história, matando um leão por dia, né? E às vezes a gente não consegue matar uma baratinha, né? Às vezes não consegue matar um ratinho, às vezes não consegue matar nada. Quem dera um leão, mas quando você espera no Senhor, quando você confia no Senhor, você tem suas forças renovadas, e às vezes você mata o leão e ainda dá glória a Deus, e mostra o leão, né, e sacode ele e diz, tá aqui o meu troféu, né, porque é assim que Deus quer que eu e você sejamos, amém? Alguém que espera no Senhor. Olha para a pessoa que está perto de você, diga, você está esperando pelas pessoas, por isso que você está cansado, entendeu? Quem entendeu? Então aqui tem essa parte que fala que os que
Acho que é para mim usar o casado do vídeo. Né? Então, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, né? Então, correrão e não se cansarão. Diga para a pessoa que está perto de você, você vai sair daqui renovado nessa noite. Vai sair daqui renovado essa noite. Amém. O nosso corpo pode estar cansado. Hoje a gente está aqui desde de manhã cedo, né? Então o nosso corpo pode estar cansado, os nossos olhos podem estar cansados, mas o nosso coração e o nosso espírito tem um renovo, tem um avivamento dentro de nós, porque nós recebemos algo novo da parte de Deus. E isso faz com que a gente crie, né, uma expectativa maior, tenha uma fé maior, tenha uma visão maior. Hoje, quando eu entrei aqui de manhã, eu vi naquele lugar, aleluia, eu vi naquele lugar ali, né, uma grande área. Nessa porta aqui tinha uma área enorme, gigante, nessa porta aqui. E aqui em cima eu vi, eu não sei se vocês, eu não sei dizer direito, mas como, sabe do Alasca, que tem aquelas montanhas que tem gelo, que tem aquele oceano, né? E tem aquelas montanhas de gelo, e eu vi uma montanha daquelas se derretendo. E eu disse, Deus, que coisa extraordinária. Olha o que o Senhor vai fazer nesse lugar, o que o Senhor vem fazendo nesse lugar. Vai removendo toda a frieza, amém? Toda a incredulidade, toda a dúvida. É isso que o Senhor veio fazer nesse lugar aqui hoje. Amém? Removendo tudo aquilo que tem esfriado a minha fé, esfriado a tua fé. Deus vai aquecer você e vai te dar uma visão além do alcance, para que você possa enxergar, amém? Aquilo que o Senhor tem para você. Porque o que faz você ser um homem enfesado, uma mulher enfesada, é olhar com os olhos da fé, olhar com os olhos de Deus e ver aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Isso faz com que você confie e você tenha as suas forças renovadas. Mas se você olhar para aquilo que você está vivendo, você paralisa. Você não quer mais avançar, mas você olhar para aquilo que Deus tem para você, para a promessa dele e para aquilo que ele está te mostrando, você então ganha forças para correr mais uma milha. Amém? Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia! Uma salva de palmas para Jesus. Que você se pé também nessa hora. Vamos orar. Pai, nós pedimos os céus abertos neste lugar. Pedimos a porção do Senhor de uma forma extraordinária vindo sobre a vida do meu irmão, da minha irmã. O Senhor renovando as suas forças. O Senhor trazendo visão diária. O Senhor, meu Deus, descongelando tudo que está frio na alma, na mente, no corpo, no coração e aquecendo o coração dos teus filhos, trazendo o fogo do teu espírito, invadindo a sua alma, invadindo a sua mente, fortalecendo a sua fé, tirando, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que possa, Senhor, impedi-los de receber daquilo que o Senhor tem. A tua palavra fala, Senhor, que os jovens se cansam e até se fatigam, mas os que esperam, os que confiam no Senhor, têm suas forças renovadas. O nosso corpo pode até se cansar, mas no nosso espírito nós já conquistamos a promessa, já conquistamos aquilo que o Senhor tem para nós. E eu quero declarar, Senhor, uma unção de conquista, uma unção de renovo sobre esse ambiente, sobre este lugar. O fogo do Espírito, Senhor, enchendo, aquecendo, fortalecendo, inundando a mente, a alma, o corpo, o coração e os olhos, Senhor, abertos para enxergar além daquilo que eles têm enxergado, além dos problemas, além das circunstâncias, além das situações, enxergar a promessa, Senhor, e para que eles possam correr, Senhor, muito mais do que eles têm corrido. Invade a mente agora, invade o coração, Espírito Santo, e traz, Senhor, o renovo que o teu filho precisa, que eles possam, Senhor, ser assim, como o Senhor tem nos dito, Senhor. Meu Deus, que em 6 dias o Senhor criou todas as coisas, mas no 7º o Senhor descansou para contemplar aquilo que o Senhor tinha feito. Assim o teu filho, Senhor, possa, Senhor, trabalhar, Senhor, em nome de Jesus, ter suas forças renovadas para construir, para conquistar tudo aquilo que o Senhor Jesus determinou para cada um de nós, Senhor. E ali também descansar e contemplar a obra das tuas mãos, a força que o Senhor tem dado para eles chegarem aonde o Senhor prometeu. Abençoa essa igreja, abençoa, Senhor, de forma poderosa, Senhor, e esse culto. Abre mesmo os céus, desfaz, Senhor, os céus de bronze, Senhor. Dá força, Senhor, do boi selvagem para cada um dos teus filhos. Dá força, Senhor, unge-os com óleo de alegria. Fortalece-os, Jesus. Em nome de Jesus, nós nos entregamos nas tuas mãos e declaramos as ricas bênçãos do céu de uma forma poderosa, no nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Amém. Paz do Senhor, igreja. Alguns já estavam conosco, né? Seu Damiano, firme e forte hoje o dia todo, fazendo aí a escola, entrando na área.
E agora vamos para a parte do culto, amém? Que bom ver vocês aqui, porque o pessoal que estava aqui antes na escola está aqui de novo. Olha, a gente sabe que é puxado, né? Não é fácil, então é muito bom ver vocês aqui novamente. E para quem não estava, é muito bom revê-los aqui mais uma vez na Mirave, amém? Vamos fazer um momento de adoração, um momento de estarmos entregando agora um louvor ao Senhor. Esse louvor aqui vocês já estão conhecendo bem, né? É verdade, agora O que a gente vai cantar agora vocês estão conhecendo bem, então nós vamos ter que incendiar esse lado de cá, tá bem? Vamos ensinar para eles como é que é a letra, né? E não é difícil, né, Gabriel? É fácil. Vamos fechar nossos olhos por um instante. Espírito Santo de Deus, Tua presença que já está aqui neste lugar vai nos inundar nessa noite, Espírito Santo. Vai nos inundar através deste louvor, através da Tua palavra. Porque nós não viemos aqui, Espírito Santo, em vão. Cada um de nós que está aqui neste lugar, nessa noite, cada um de nós, Pai, não foi somente uma decisão de, hoje vou ao culto, mas sim, porque deveria estar aqui, Pai. Deveria estar aqui neste lugar, com essa grande família, Pai, nessa noite. E nós te pedimos, Espírito Santo, que a mesma unção que estava hoje pela manhã, hoje pela tarde, possa acompanhar o culto dessa noite, possa falar ao coração daqueles que não estavam presentes, possa falar, Senhor, profeticamente com cada um de nós aqui. Nós queremos, Pai, ouvir a Tua voz, ouvir o Teu chamado nessa noite na Tua casa, Espírito Santo. Vem neste lugar, ó Pai. Me faz transbordar.
Me inunda.
descanso. Eu não tenho descanso, não. Tenho fogo cerrado em meu peito. Eu tenho desejo, E não Pai. me dá descanso. Eu não tenho descanso. Então deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Queima o teu fogo. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Arde, Pai, arde outra vez em nós, Espírito Santo. Arde com teu amor que é doce, que é alvo, que é maravilhoso. Arde, Espírito Santo. Declare doce. Doce, tão doce, alvo, tão alvo, fundo, profundo é o seu amor. Ele é doce. Doce, tão doce, alvo, tão alvo, fundo, profundo é o seu amor. Muitos querem suas mãos, nós só queremos os seus pés. Muitos querem suas mãos, nós queremos seus pés. Declare muitos. Muitos querem suas mãos, nós só queremos os seus pés. Muitos querem suas mãos, nós queremos seus pés. Muitos querem suas mãos, nós só queremos os seus pés. Muitos querem suas mãos, nós queremos seus pés. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Vem com o teu fogo. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Vem com o teu fogo. Deixa queimar, deixa queimar. Queima. Deixa queimar, deixa queimar. Queima. Deixa queimar, deixa queimar. Vem com o teu fogo. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Oh, Espírito Santo. Tu tem ardido em nós, Espírito Santo, o desejo incalculável de alcançar mais pessoas, Pai, e de dividir, Espírito Santo, todo o amor que o Senhor tem nos entregado, todo o amor que o Senhor tem transmitido através do Teu Espírito Santo na nossa vida. Pai, se há alguém na casa dessa pessoa nessa noite, precisando, Pai, de um consolo da alma, Espírito Santo, afasta, Pai, todos os pensamentos que não são prazerosos, Pai, e traz sobre essa pessoa, traz, Senhor, por causa deste familiar que está aqui, o refrigério. Nós te pedimos que o teu fogo, Pai, que o teu fogo que é consumidor, mas que é curador também, visite, Pai, através deste altar,
esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo dos céus, queima esse altar, mostra pra este povo que há Deus em Israel. Caia fogo dos céus, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo dos céus, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo dos céus, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo dos céus, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. A Deus neste lugar, a Deus nessa cidade. E nós cremos, Pai, que a tua presença, ela não vai ficar somente aqui nessas quatro paredes, mas ela vai alcançar toda a cidade de Barra Velha. Nós determinamos, Espírito Santo, que nessa tarde foi ativados profetas diferenciados neste lugar. Nós queremos, Pai, a tua presença, e somente a tua presença, Pai. Nós queremos mais de ti, nada além de ti, Pai. Só quero a ti e nada mais. Nada mais, Nada mais e nada além de ti. Só quero a ti e nada mais e nada mais e nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais.
Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Você não é para mim, é para Glória a ele. Deus! Aplauda Jesus nessa noite. Aleluia! Aleluia. Santo é o Senhor. Sente-se no seu lugar, por gentileza. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu vou pregar João 4, viu, irmão? Amém? João 4, eu vou pregar do 1 ao 30. Oh, glória. Aleluia. Graças a Deus. Queridos, boa noite! Boa noite! Glória. Oh, aleluia. Que bom para esse lugar, né, gente? Glória a Deus. Aqui está tudo muito eclético. Tem um de camiseta, tem um de manga comprida, tem um de blusão, tem um de jaqueta. É uma loucura o negócio, né? Aleluia. Glória a Deus. Que bom estar aqui com vocês nesta noite. Que bom poder viver o dia de hoje com vocês. Nós estamos aqui em Barra Velha desde de manhã, 8 horas da manhã, e estamos prolongando o nosso dia. Agora ali atrás eu achei um sofá, então eu não tenho certeza se eu volto para a Balneário. Eu ia voltar, mas eu achei um sofazinho bom ali, me acomodei bem. Não tenho certeza se eu volto, né? Amém? Estou muito feliz, gente, de nós estar juntos nessa noite. Amém? Quero agradecer a apóstola Suzy pelo empenho e esforço que ela teve para que a escola de ministérios entrando na Arca, na sua 15ª edição, acontecesse com vocês no dia de hoje. Nós tivemos a ativação de 20 profetas hoje aqui, os quais vão estar muito profetizando nas vidas de vocês. Amém. Foram lindas as profecias que nós ouvimos hoje, gente. Coisas muito sérias. Eu vi um homem que profetizou de tarde, que Deus usou a vida dele para começar a profetizar. Ele viu uma pessoa de preto do lado da outra pessoa, e aquilo ali era um grande livramento que Deus estava dando diante de uma situação que a pessoa está. E esse profeta foi ativado hoje aqui. Mas não é lindo de ver, gente, as coisas que aconteceram aqui hoje. Coisa linda, assim, coisas bonitas que aconteceram. Coisas bonitas mesmo. Profecias sérias, fortes, edificadoras, pessoas dando direção de ministério, pessoas que viram determinação ministerial, coisas bonitas. Então, parabéns a vocês que vieram, parabéns a vocês que abriram o coração, que abriram a mente, a boa vontade de vocês para isso. Vocês vão impactar a cidade, o bairro de Itajuba, vocês vão impactar as pessoas. Deus vai usar vocês nos lugares de trabalho onde vocês andam. Somente deixe Deus usar vocês. Quem é que já tomou refrigerante de canudinho? Levanta a mão. Usou um canudinho. Quando a gente toma de canudinho, a gente põe o canudinho e chupa ali, né? E aí o refrigerante vem pelo canudinho. Tem toda aquela boca, mas vem no canudinho. Quando a gente recebe de Deus o dom, a gente é exatamente esse canudinho aqui. A gente é o canal para conduzir aquilo ali até onde ele vai satisfazer. Que no caso ele conduz o refrigerante. E vocês vão conduzir a voz de Deus para chegar até as pessoas. Amém? Então vocês estão de parabéns. Daqui a pouco mais, depois da ministração, nós vamos pedir que aquelas pessoas que estiveram na escola o dia todo e foram ativadas, nós vamos pedir que eles se levantem numa certa altura e juntamente comigo, com os meninos que estão louvando, possam orar conosco pela igreja e deixar Deus usar eles nas vidas de vocês. Então nós vamos ter uma chuva dessa noite de profecia nesse lugar, amém? Inclusive eu estou de folga hoje, não vou entregar a profecia, porque tem muito profeta hoje aqui, gente. Eu vou ficar esperando com os braços abertos que alguém entregue algo para mim, amém? É isso que nós temos nesta noite, amém? Para aqueles que nos odiaram no dia de hoje e não vieram, né? O irmão que está coçando o bigodinho aí, o outro que está com a mãozinha assim, que não quiseram estar conosco hoje. Vocês, beijinho no ombro para vocês, né? Não, outra vez a gente vai estar junto, né? Tenho certeza. Amém? Deus me deu uma palavra especial para vocês nesta noite. Hoje está acontecendo uma coisa milagrosa. Fazem 2 minutos que o apóstolo Antônio subiu para o altar na sede da nossa igreja lá em Teodório. Então nós estamos exatamente, quando eu vim daqui de trás, que era no 34, ele mandou uma mensagem: estou entrando no altar. E aí eu disse: eu estou quase entrando no altar aqui. Então nós estamos, ele está lá em Teodório pregando para a comunidade lá,
na igreja da nossa sede e eu estou aqui com vocês. Amém? Coisa boa isso, né? O São Antônio está caminhando já faz uma semana e pouco, 8 dias. Ele entrou sexta-feira passada em Ibiraiaras, sábado esteve em Marau, domingo esteve em Marau, não, sexta e sábado em Ibiraiaras, domingo em Marau, segunda em Marau. Terça-feira ele esteve em Antagorda, quarta-feira ele esteve em Guaporé, quinta-feira ele esteve em Mussum, sexta-feira ele esteve em Marques de Souza, sábado ele esteve em Colinas e hoje está em Teotônia. E amanhã ele começa um seminário de 2 dias em Lajeado e depois continua pregando na quarta-feira em Teotônia, na quinta-feira ele prega em Santa Clara do Sul, na sexta-feira ele prega em Nova Brécia e no sábado ele encerra a campanha dele, não estou me lembrando aonde agora, mas ele encerra e retorna até vocês também. Ficará 15 dias lá. Eu acho que a Dona Suzy está com saudade dele já. Ele ia ficar 25 e ficou só 15. Amém? Glória a Deus, né? Vamos então à ministração desta noite. Nós estaremos pregando João capítulo de número 4. Amém? Amém. Vamos começar a partir do versículo de número 1. Eu vou ler uns quantos versículos, mas eu preciso que vocês entendam o motivo que eu vou ler também. Diz assim, ó: e quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. Segura só um pouquinho, tá, gente? Então a Bíblia vai dizer que as pessoas ficaram sabendo e fizeram uma tipo fofoca. Amém? Diga comigo, fofoca. Por que fofoca? Porque eles estavam falando que Jesus batizava, estavam fazendo toda aquela fala, mas na verdade não era o Senhor que estava batizando. Então, espiritualmente, quando nós estiver fazendo algo voltado para Deus, sempre vai haver uma discrepância do trabalho de vocês. Sejam vocês membros da obra, sejam vocês obreiros, sejam vocês pastores, bispos, apóstolos, sejam vocês apenas uma pessoa que veio visitar a igreja, amanhã talvez já vão falar de você alguma coisa que não é verdade. Quer ver um assunto que gostam de falar? Já foi para a igreja dar dinheiro para o pastor. Esse é um assunto que você pode ouvir por aí. Aí você fala assim, mas da onde tirar dinheiro se eu estou zerado? Eu já fui lá para ver se consigo um milagre que apareça algo para mim, né? Então, mas as pessoas vão falar. As pessoas vão falar outras coisas mais acerca da igreja, acerca do que se faz na igreja. E às vezes não é verdade, gente. Esse assunto não é verdade. Então, muitas vezes o que surge em função da igreja é uma palavra que não é real. Ah, vocês viram o fulano, a fulana, o fulano está indo na igreja, pois é, diz que isso, diz que aquilo. Aí aparecem pessoas que são casamenteiras, olha, ele está indo na igreja porque está procurando uma mulher, ou está procurando um homem, inventam de tudo com a pessoa que vai na igreja, que a pessoa só está vindo às vezes para poder dar um passo a mais na sua vida. A igreja, se a sociedade, se o Estado nosso, que é um Estado laico, pudesse compreender o valor de uma igreja, a igreja faz um trabalho como braço social que o governo não faz. Ela faz um trabalho como braço social que a política não faz, gente. Porque pode olhar a dificuldade que é para um governo recuperar uma pessoa da droga. E quem está falando aqui é uma pessoa que preside um centro de recuperação e que interna pessoas gratuitamente. Que nós fizemos isso aqui em Blumenau. Então, para vocês entenderem, e isso era para nós ter da comunidade. Era para a prefeitura ter um centro para internar as pessoas de graça, ou para o Estado nosso aqui, o Jorginho ter, não sei quem fosse. Só que, na verdade, o poder público não consegue fazer isso. Então, a igreja vai lá e faz isso. Aí a igreja ganha doação, ganha comida, nós ganhamos o rancho, ganhamos coxa sobre coxa, ganhamos não sei o quê, e estraga a bateria do caminhão, e pede bateria, e pede pneu, e a comunidade ajuda, e a igreja faz a coisa acontecer. A igreja faz isso. A igreja faz um trabalho social, pega uma pessoa que sai do presídio, às vezes traz para dentro da igreja, recupera aquela pessoa, a pessoa
o coração se quebranta, aquela pessoa começa a mudar, aquela pessoa começa a transformar. Pega às vezes um chefe de família agressor que batia na família, vem para a igreja, começa a ouvir a palavra, o Espírito começa a falar, Deus começa a trabalhar no coração daquela pessoa, aquele homem começa a se quebrantar, começa a mudar. Daqui a pouco aquele valente cai de joelho, entrega a vida para Jesus, muda, daqui a pouco vira um obreiro da igreja, e aquilo tudo muda, que a sociedade não fez, a igreja faz. Então a igreja é um braço muito forte. Agora, mentir o que está sendo feito na igreja, mentem bastante aí por fora. Falam bastante coisa diferente do que aquilo que a igreja está fazendo. Então Jesus, ele deixou aquele lugar e foi para a Galileia. Então às vezes, Deus poderá propor para você uma mudança de rota, uma nova direção, um novo rumo. Por isso a vida da gente passa muito por etapas de avaliação. Sabe, para todas as coisas, às vezes tem gente que precisa de uma mudança de rota na área de saúde, às vezes é na área da alimentação, às vezes na área sentimental, às vezes é na área social. A gente precisa de mudança de rota, às vezes. Jesus saiu dali então e ele foi outra vez para a Galileia. Então não é vergonhoso às vezes a gente ter que voltar a um lugar, voltar a uma comunhão com pessoas, voltar, não é feio. E às vezes nem todo lugar que a gente vai, pessoal, é um lugar abençoado. Para voltar para a Galileia, nós vamos ver que o caminho dessa volta era perigoso, mas Jesus sabia que ele tinha algo para realizar lá. E há lugares que ninguém vai, mas que Jesus vai. Há lugares perigosos que ninguém quer ir, mas Jesus vai. Há homens perigosos que ninguém quer tocar com ele, mas Jesus toca. Há pessoas perigosas e as pessoas dizem: eu quero distância dessa pessoa, e Jesus diz: eu estou chamando para mim para mudar essa pessoa. Amém? Mas vamos adiante um pouquinho. Aí diz assim, e era necessário passar por Samaria, esse lugar perigoso que eu falei para vocês. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade de Jacó, que tinha dado ao seu filho José. Por que diz isso aqui? Por que cita isso? Para mostrar a importância de Jacó. Que importância é essa, bispo? Naquela época era muito difícil beber água, gente. Não só as pessoas, irmã Gabriela, mas os animais também, não tinha água. E Jacó foi um homem que cavou um poço e fez com que uma geração bebesse daquela água. Não só as pessoas, como os animais também. Então é citado que Jesus foi por um lugar perigoso para chegar a um lugar chamado Sicar, aonde tinha uma herdade de Jacó que ele tinha dado para o filho. Então ele coloca uma estrutura para nós entender que ele está passando por uma situação perigosa para chegar num lugar de promessa, aonde Deus já vem abençoando há muito tempo. Amém. Então, não sei se você pegou a visão, mas eu não sei o que você está passando. Mas nós vamos chegar no lugar de promessa que Deus já tem há muito tempo para nós. Vamos adiante um pouquinho, irmão, amém? E diz assim, estava ali a fonte de Jacó, Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se junto à fonte. E era isso quase hora sexta. As horas lá em Israel são contadas do meio de um jeito curioso. Elas começam a ser contadas, pastora Alda, às 18 horas. E das 18 às 9 da noite é considerado hora 1, primeira hora. São 3 horas, é contado aquele trio de horas, é a primeira hora. E depois nós temos das 9 até a meia-noite, então nós temos a segunda hora. E da meia-noite até as 3 da madrugada temos a terceira hora. E das 3 da madrugada até as 6 da manhã nós temos a quarta hora. Tem até uma passagem que Jesus aparece no mar e os discípulos ficam com medo dele. E a Bíblia fala assim, e era na quarta vigília da noite. Era das 3 às 6 que ele apareceu no mar. Lembram disso? E daí, depois tem das 6 da manhã às 9 da manhã. Então são a quinta vigília. E agora nós chegamos a sexta vigília era das 9 ao meio-dia. Então agora nós estamos numa situação que é meio-dia. Meio-dia. Né? Quarta vigília das 3 às 6, quinta das 6 às 9 e a sexta ao meio-dia. Meio-dia, gente, quando está um sol de 45 graus, é calor ou é fresquinho? É quente, né? Se for numa região de areia, meia deserta, é mais quentinho ainda, né? Então agora são meio-dia, Jesus está cansado, sentado à beira do poço,
e é meio-dia. E ele está ali sentado. Ele passou por uma região perigosa, chegou num lugar de promessa que Deus tinha dado, num horário cansativo e num momento onde o sol estava assolando ele. Só que Deus havia direcionado ele para ir até lá. Escute comigo, quem havia direcionado ele? Deus. E ele vai até aquele lugar. Porque quando Deus nos direciona, nós temos que ir, gente. Eu morava no Rio Grande do Sul há 50 anos de idade. Há 50 anos eu morava lá. E Deus falou, vai para Santa Catarina. Nem falou comigo, falou com a minha esposa. Como nós somos uma só carne, né, eu obedeci o que Deus falou com ela. Mas Deus falou com ela, na verdade. E aí eu vim. Você entende? Dentro de uma obediência. Deus falou, vai. Nós somos uma obediência. Nós já fizemos muita coisa por obediência ao Senhor. Então Jesus está ali, aquele sol rachando, aquele calor, apóstolo Jesus, terrível, e ele está ali sentado junto àquela fonte, naquele horário. E daí acontece isso aqui, ó. Escute. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Vamos pensar a seguinte situação. Quem é que já tirou água de poço? Levanta a mão. Já tirou água de poço. A gente geralmente tem uma rondana, correto? A gente larga a vasilha, na minha época era um balde de alumínio, né? Largava a vasilha até lá embaixo, depois enchia o balde, a gente virava um ladinho, ele enchia, a gente puxava e depois botava na vasilha que a gente tinha, às vezes nós tirava mais de um balde, uma coisa assim. Quem já tirou água em poço, era assim que nós tirávamos. Jesus então, ele não tinha essa vasilha para pendurar, porque não ficava nenhuma vasilha, o poço era comunitário, mas não tinha uma vasilha comunitária para tirar água. Então ele está parado no poço, escute bem, meio-dia, irmã, um calor de rachar, o cara morrendo de calor, aquelas roupas abençoadas que aquele pessoal usava naquela época, imagina o calor onde estava. E ele está diante da água, mas ele falta um instrumento para tirar a água. Falta alguma coisa. Olha o que Deus faz. Deus envia uma mulher em uma situação terrível, que eu já vou explicar, trazendo o instrumento que Jesus precisava. Só que Jesus era Deus. Mas aquela mulher vem na direção dele, quando ela chega, ele diz isso para ela, dá-me de beber. Ele pede porque ele precisa daquele instrumento para poder tirar a água. Entenda uma coisa, até mesmo o Senhor Jesus, preste atenção agora no que eu vou dizer, é uma chave, tá, gente? Até mesmo o Senhor Jesus, para gerar uma situação de milagre, ele precisa ou de alguma coisa ou de alguém. Você está sentado aqui nessa noite porque você é justamente o instrumento que Jesus precisa para gerar o milagre. Talvez para salvar seu filho seja você que Deus precisa. Quem sabe para salvar sua filha é você que Deus precisa. Quem sabe para salvar seu sobrinho, seu neto, seu parente, seu marido, sua mulher, para salvar alguém da sua família, é você exatamente que Deus precisa. Jesus está sentado, o poço de água está ali, ele não consegue saciar a sede, chega aquela mulher e ele fala, dá-me de beber, ele precisava do que ela tinha. Jesus precisa do que você tem, do jeito que você é, da forma que você é. Ele conhece você com as suas fraquezas e com as suas falhas, mas é de você que ele precisa. Então acontece isso aqui, ó, maravilhosamente. Apaga a tela, não consegui mais, nós vamos de novo, amém? Acontece a parte aonde ele faz um diálogo com essa mulher. Já vai voltar. E ele diz para ela assim, gente, ó. Ela fala para ele assim, como é que tu me pedes de beber, né, sendo tu judeu e sendo eu samaritana? Por que ele fala isso, guris? Por que, meus amigos? Porque era proibido aquela conversa entre eles. Não era permitido. Você sabe que a região de Israel é uma região de confronto até quando? Até os dias de hoje. Ainda estão em confronto. Então não era permitido esse contato. E vou dizer pior para vocês. Não era permitido esse contato de forma alguma. E mais do que eu vou dizer para vocês, além de não ser permitido esse contato, nós temos um problema. Não era possível que um homem falasse com uma mulher naquela hora. Não era possível aquele contato entre aquele homem e aquela mulher. Só que nós estamos falando de Jesus.
Aquela mulher, eu quero muito que vocês prestem atenção no que eu vou dizer, ela está numa situação terrível. Ela tem um problema vinculado a uma situação de prostituição. Nós vamos estar vendo que Jesus faz uma pergunta para ela, dizendo: escuta, tem como tu buscar o teu marido? E ela fala: eu não tenho marido. E Jesus fala para ela assim: olha, tu disseste bem, porque o marido que tu tem não é teu. Se eu sou uma mulher e eu estou dormindo com um homem que não é meu, ele é meu? Amante. Hã? Amante. Então esse homem era amante dela. Ela estava com um amante. Ela tinha tido 5 maridos, mas aquele que ela estava era uma amante. Então Jesus está falando com a mulher classificada no rol das prostitutas, porque estava vivendo com um amante, com um homem que não era o dela, uma pessoa que não sei qual era a situação dele, que a Bíblia não cita, então eu não posso dizer. Mas Jesus fala bem: tu disseste que o homem que tu tem não é teu. Então Jesus, escute o que eu vou dizer para você. Na hora que ninguém quer saber de você, você quer ver uma coisa? Vocês devem conhecer pessoas que têm dinheiro aqui, como o seu Genésio, né? Pessoas que têm recursos, né? Muito bom você dar com pessoas que têm condições, que podem pagar uma festa, que podem fazer isso ou fazer aquilo, né? Mas muito difícil você dar com uma pessoa que está numa situação difícil, que estão cortando a luz. Esses dias eu e a Bispo fomos visitar uma casa de uns amigos nossos de muitos anos, apóstola. E chegamos lá e eu marquei um café com eles. E chegamos lá e eu vi que eles estavam sem jeito e com vergonha. E aí a Bispa ainda foi no banheiro, eu não usei o banheiro, mas a Bispa precisou ir no banheiro, acho que até um banho tomou, não me lembro mais. E eles botaram um café que tinham ali para nós tomamos e conversamos, era de tarde, isso lá na cidade de Marau. E daí eu vi que estava uma situação muito curiosa, eu comecei a ver a situação. E descobri que eles estavam com a água cortada da casa. Haviam 3 talões de água que somavam R$150, os 3, a água estava cortada. E aí eles estavam com uma caixa que tinha, pegando água de um outro vizinho, botando na caixa para poder usar aquela água. E a Bispa ainda tomou banho e secou aquela caixa deles. Depois não tinha mais nem para descarga, parado. Mas eles estavam sem água. Aí o que eu fiz? Eu tomei o café, comi tudo que botaram na mesa, quase deixei eles sem nada, porque eu não tinha nada a ver com o problema da água, né? Eu ficava passeando lá, né? E comi queijo, comi o pão, comi tudo isso, eu acho que meio que não dava vontade de comer, eu comi tudo que tinha. Eu só fui lá para tomar café, e daí eu vi a situação, daí eu saí para poder ir para o culto, levei a irmã para o culto comigo, descobri o problema e pedi então as faturas, não dei o dinheiro, mas pedi as faturas que eu ia providenciar o pagamento e ia conseguir. Aí botei um negócio na internet, perguntei quem queria me ajudar, se não me ajudasse eu ia dar um jeito de pagar. E aí arrumei o recurso ainda naquela noite e paguei as 3 contas e conseguimos falar. Lá é a Corsã que administra e religaram a água deles. Tá bem? Casalzinho de pessoas mais velhas, em torno dos 70 e poucos anos, e eles são meus amigos há muitos anos, coisa de muitos anos. E eu fiquei muito impactado, muito triste, porque ele falou: a coisa está muito difícil, bispo, e eu estou catando no lixo. Ele está catando no lixo. Ele falou: nesse dia eu estava catando, o pessoal que me encontrou e falou: o senhor está catando, eu já conheço há anos. Falou: o que está lhe faltando? Ele falou: está me faltando tudo. O homem falou: então fica aqui, não sai aqui de casa, aguarda aqui, eu vou no mercado. Aí o homem foi lá, comprou um gancho, comprou 15 quilos de carne e mais o gancho e trouxe para ele. Ele falou: bispo, o que Deus fez aquele dia disso? Então eu comecei a chorar e falar, gente, ó, foi muito difícil a situação que nós vivemos aqui falar aquele dia. Então, Jesus, ele acessa aquela mulher que está vivendo com um amante e olha o que acontece. Escute isso. Ela vem buscar água ao meio-dia. Vocês falaram que o meio-dia o sol é muito quente. E ela veio buscar água ao meio-dia. Aquele poço, Gabriel, eram as mulheres que buscavam água com seus cântaros, não eram os homens. Não era nem para ter um homem à beira daquele poço. E Jesus estava lá. E aquela mulher veio sozinha com o cântaro dela para buscar a água. Não sei quantos litros, porque a Bíblia não diz os litros. Só que quando ela chega ali, o que acontece? Jesus cria um diálogo com ela. Vivendo com um homem que não se sabe dizer o que é, andando meio-dia num sol terrível que nenhuma mulher vinha buscar.
Jesus viu aquilo e sabia, essa mulher está sozinha, nesse sol de rachar, que queima tudo até o cântaro no ombro. Sabe por que ela estava assim? Porque ela não podia vir com as outras mulheres. Que até hoje é difícil da gente introduzir uma prostituta no meio da gente. Só se a gente não souber que ela é prostituta, se a gente souber que ela é abertamente. A bispa uma vez começou a fazer um culto com as prostitutas lá, nós perdemos a metade da igreja, porque vinha uma Kombi cheia de prostituta para a igreja. Chegava a Kombi lá com tudo as gurias às 7 horas, e as famílias foram tudo embora da igreja. Estavam tudo com medo das gurias, né? E alguns maridos das gurias conheciam já, ô seu fulano aí. Aí já não deu certo a coisa. Faz tempo que o senhor não aparece. Então, gente, Jesus sabia que aquela mulher tinha problema. Foi feia a situação. Vamos ler os textos para nós ver. Passa esse, meu mano. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Para aí só um pouquinho, volta nesse. Se os discípulos tinham ido comprar comida, significava que tinha... Então Deus sempre sustentou a obra, você entende? Os caras estão no deserto, está 40 graus, está dificuldade de água, mas eles tinham dinheiro para comprar boia ainda. Deus sempre sustenta a obra de Deus. Amém? Segue lá, meu irmão. Disse, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pede a beber a mim, que sou samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Vamos adiante? Respondeu Jesus: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Olha o que ela diz. Disse a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? Quer dizer, as coisas de Deus é difícil de entender. Ele não tinha nem com que tirar água. E falou para a mulher: se tu soubesse quem sou eu tu me pedia para mim. Entenda que antes de você fazer o pedido, Jesus já sabe o que você precisa. Antes de você expor para ele a sua necessidade, ele já sabe. E o que ele tem para dar para você não é visível aos seus olhos. Tanto que a mulher disse: como é que tu está me pedindo água se tu não tem com que tirar? Como é que tu vai me dar a água da vida? Então as coisas de Deus é difícil de entender. Por isso que as pessoas que foram ativadas como profeta hoje, é difícil das pessoas depois entender que eles talvez ontem não profetizavam e hoje vão profetizar. E as coisas de Deus são assim. E quando você começa a mudar, eu atendi um homem lá na região do Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul, que ele tinha um depósito de bebida em casa e nós botamos mais de 1000 garrafas de bebida fora alcoólica. E nós abria a garrafa e ia derramando e ele ia chorando das lágrimas. Ele tinha comprado aquelas garrafas tudo, né? Esse foi um caso que me marcou. Outro caso era um homem que tinha 1000 fita de assistir filme e revistas da Ele e Ela e da Playboy. Eram fitas de filmes pornográficos e revistas. E aí nós fizemos um fogo e atirava as revistas, atirava as fitas, e o homem chorava, e nós atirava, nós ia queimando, né, aquilo ali. Então Deus transforma uma pessoa. Deus tem esse poder. E quem está olhando não acredita, fala assim, ó, esse aí não mudou, isso aí está escondido na igreja. Essa aí não tá transformada. É porque eles não conhecem o poder de Deus de verdade ainda. Deus muda e transforma assim, gente. Amém? Diz assim agora, ó. És tu maior do que nosso pai Jacó? Viu que ele volta na história de Jacó? Que nos deu o poço, bebendo nele próprio da água. Ele, seus filhos e o seu? Então veja a importância que Deus marca isso. E daí diz assim, ó. Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Vamos lá? Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará dele uma fonte de água viva que salte para a vida eterna. É isso que Deus quer dar para nós nessa noite. Entendeu? Deus quer nos dar uma coisa que vai saltar para a vida eterna, gente. Para de se agarrar em coisa que não salta para a vida eterna. Sabe, é muito sério que nós estamos pregando agora de noite, é uma coisa muito séria. Esse encontro aqui, Juninho, é um encontro muito sério, né, meu irmão? Vamos ali adiante, então. Disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede.
e não venha tirá-la. Então aqui tem uma chave. Jesus se apresenta para a gente, Jesus fala com a gente, Jesus se manifesta para a gente. Agora, aquilo ali que ela estava aquilo ali que ela disse assim, ó, dá-me para que eu nunca mais tenha sede. Isso aqui é só a pessoa que pode dizer. É só ele que pode dizer assim, Senhor, eu quero o Senhor no meu coração, eu quero o Senhor na minha vida. Me dá que eu não quero mais ter sede. Levanta aí, quero te dar um abraço. Deus abençoe tua vida, viu, meu irmão? Aleluia. A igreja pode aplaudir a Deus nesta noite. Amém? Então diz assim, ó, vamos adiante. E disse Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. Agora deu um problema. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. E disse Jesus, disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos e agora tens e não é teu marido. Isso disseste com verdade. Então veja que quando nós estamos diante de Cristo não dá para mentir. Um dia um homem chegou para mim e falou assim, ó, eu preciso que o senhor olhe por mim, pela minha família, que o senhor olhe por minha mulher, a mulher anda brava, vai raivosa, quebrando tudo, e tatatá, e tatatá. E daí eu estava conversando com ele, e Deus falou comigo e falou assim, Jefferson, ele veio dar amante para a igreja. A mulher dele está desesperada por causa desse problema. E daí eu falei, olha irmão, eu quero orar por ti, mas tu vai ter que tomar uma decisão. Não, mas eu tenho tomado as decisões. Eu disse, não irmão, entre a tua amante e a tua esposa, tu vai ter que decidir o que tu quer. Então Jesus, ele só falou para ela assim, que bom que tu falou a verdade. Porque ela sabia que o cara era amante, então sabe o que ela disse? Eu não tenho marido. Quer dizer, eu tenho mesmo um cara ali que eu fico, dou uns pega nele, né? Mas não tenho marido. Ele falou, tu falou bem. Então, na verdade, com Deus, a gente tem que falar a verdade. Ó Senhor, eu estou aqui, estou arrebentado ao meio, estou cortado de alça de gaita. Como diz o gaúcho, estou com pala em tira, estou desesperado, estou com isso, estou com problema. Minha filha está na prostituição, meu filho está na droga, meu não sei o que lá, eu estou desse jeito, minha mulher está desse jeito. Eu vim aqui rasgar meu coração. Não dá, com Deus tem que ser a verdade. Não importa o que seja. Ele sabe que nós estamos indo num momento quente, de sol queimando, que nós já temos que ir quando ninguém vai, porque nós estamos com vergonha que essa mulher não podia ir junto com as outras pessoas, porque ela era deixada de lado, escanteada, porque todo mundo sabia que ela era amante, então ela tinha que ir sozinha, tinha que ir no horário de sol, tinha que passar a vergonha dela, e ela tinha que ir até lá, porque aquele lugar tinha água da vida, e lá então ele se encontrou com ela. Não importa a situação que nós estamos, não importa a vergonha que nós estamos passando, o Senhor quer transformar isso na nossa vida em uma coisa de bênção e de graça. Só que Ele disse, pede que eu te dou da água, então essa parte é nossa. Tem que querer. E daí diz assim, gente, ó. E disse a mulher, Senhor, vejo que tu é? Como? Aqui é a minha pregação de hoje. Ela disse, vejo que tu é profeta. Então nós temos que entender uma coisa. Diga comigo, existe profeta. Veja que a mulher disse, Senhor, eu vejo que tu é. Por que ela disse isso? Seu Genésio? Porque ela falou assim, eu não tenho marido. E ele falou, tá me mentindo, né? Tu tem um casinho aí com o Genésio. Tô sabendo? Tem um casinho com o Genésio aí. Então foi mais ou menos assim, entende? O susto dela. Ela falou, vejo que tu é profeta. Entendeu? Porque daí o oculto veio a ser revelado. Então o profeta tem isso, gente. Ele não está assim para fazer bagunça, fazer escândalo. Jesus não veio ali para fazer escândalo com ela. Ele veio só para salvar ela. Mas ela precisou reconhecer que ele era o quê? Profeta. Então assim que funciona. Hoje pessoas foram ativadas no dom aqui de profeta. E profeta é aquela pessoa
que é boca de Deus na terra. Amém? É boca de Deus na terra. Ele funciona como uma atalaia que fala em nome de Deus. Né? Por isso eu ensinei os gurias aqui de tarde hoje, o dia todo junto com a minha família. O Gabriel deu aula, a Rita deu aula, a Bispa deu aula, eu dei aula. E eles foram muito bem ensinados a falar só o que Deus mostra, só o que Deus apresenta. Foi lindo as coisas que aconteceram já hoje aqui. Então ela disse, veja que tu é profeta. Vamos ali terminar. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém, lugar onde se deve adorar. Eu vou até o 30, tá, gente? Disse Jesus, mulher, crê que agora vem, em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorareis o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem na cidade de Barra Velha. Amém? Não está escrito ali, né? Mas é o que eu estou dizendo. Ele disse, não é em Jerusalém, não é em lugar nenhum. Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Amém. Que adorem a Ele em espírito e verdade. Espírito e verdade. Amém, gente? Então diz assim agora, para nós terminar, está perto. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e verdade. A mulher disse, eu sei que és o Messias, que se chama Cristo. Vem quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus disse, eu o sou, eu que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos, maravilharam-se de que, falando com uma mulher, todavia nenhum lhe disse, que perguntas ou por que falas com ela? Amém? Agora chegou os discípulos e entenderam que estava havendo um milagre. Quem conhece as coisas de Deus entende uma transformação. Quem vem na igreja para observar os outros fica falando bobagem. Quem vem na igreja para observar os outros, gente, qualquer coisa é um problema, sabe? Quem vem na igreja para observar as pessoas, se esse cajado cai aqui, a pessoa fica desesperada, já quer ir embora da igreja, tu entende? Quem vem na igreja para adorar a Deus, se esse cajado cai aqui, a pessoa grita, olha! Se entusiasma, sabe? Pensa que é um milagre já que está acontecendo. Então tem todo tipo de pessoas que vêm dentro da igreja. Ah, gente, vamos lá, meu irmão, os outros três que faltam. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, para aí. A mulher deixou o cântaro. Então o que ela veio fazer, a vergonha que trouxe ela ali, ela deixou para trás. A vergonha que trouxe ela ali, ela deixou para... Você está entendendo o que eu estou pregando, não? Eu não sei o que trouxe você à igreja. Eu não sei se foi um lapso de vergonha, se foi um problema, se foi uma falha na sua família, se foi uma falha matrimonial, se foi um problema financeiro, mas nós vamos deixar para trás isso. Porque eu profetizo sobre a sua vida que está chegando um tempo novo e um ciclo novo. Hoje Deus me disse para dizer aqui para vocês, quem entrou nessa noite doente, de alguma coisa, que coisa, bispo? Pico de papagaio, dor na coluna, problema de osteoporose, problema sanguíneo, problema de fluxo de sangue, problema de continência urinária, pedra nos rins, pedra na vesícula, otite, dermatite, pessoas que entraram na igreja doente nesta noite. Eu vou tirá-los dali de dentro curado nessa noite. Eu disse, Senhor, o Senhor quer que ore? Deus falou, não precisa orar, eu vou fazer o milagre. Deus disse. Então se prepare até para a hérnia desaparecer. Hoje de tarde inventei de pegar o pescoço de um rapaz que estava operado, não sabia, torcido em umas apertadas, não sabia que o homem tinha sido operado há 5 dias. Quase matei o homem. Graças a Deus que ele disse que foi curado. Graças a Deus. Eu quase matei o coitado que eu não sabia. E apertei, parecia que eu estava com um boneco na mão. Depois ele falou, não, fui todo operado aqui, estou com tantos pontos. Eu falei, o homem do céu, porque ele não falou, né? Ele falou, não, mas depois eu consegui mexer, eu não estava mexendo. Depois que o senhor fez aquele movimento, deu certo. Eu falei, glória a Deus. Vamos ali então. Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este Cristo? Aí eu termino agora dizendo. Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. O que aconteceu, apóstola? Quando ela viu que aquele homem era Deus e era de Deus, ela foi e começou a anunciar.
começou a contar. Então o Evangelho, gente, ele é como uma fatia de bolo que você come e gosta de um lugar e você sai contar para os outros, vão lá e compram para vocês verem, que bolo bem bom. É um lugar que você come um pastel, um X e você diz, vamos lá comer, que lugar bem bom. Que você quer contar para os outros, o Evangelho é isso. Essa mulher saiu dali, largou para trás a vergonha dela e começou a contar, começou a anunciar. Já imediatamente ela falou, vem, vê esse homem, foi ele que ela sentiu. Porque quando nós sentimos, irmã, que o Senhor falou algo para nós, que só nós soubemos, daquela coisa dentro da gente. Isso é coisa de profeta, gente, que foi o que eles eram. Amém? Quero que a igreja se coloque de pé. Quero convidar quem estava comigo de dia, que vem aqui no altar comigo um pouquinho, rapidamente. Se o Gabriel e a Rita puder cantar um hino aqui, eu aceito. O que eles quiserem, do coração deles, tá bem? Quem estava de tarde, vem aqui. Nós vamos invadir vocês, os que ficaram aqui, tá bem? E nós vamos estar profetizando a vocês. Eles vão estar olhando, quem não tiver nada para falar não vai, quem tiver vai, mas nós vamos estar profetizando sobre a vida de vocês. Amém? Nós vamos estar falando de Deus para vocês. Então fiquem, né, quem tiver que entrar dentro do coxinho para falar algo para o Juninho, que ele se escondeu lá, para não receber nada, pode entrar. Pulem a cerca e entreguem para ele igual. O Juninho se escondeu lá para não receber nada. Avancem o coxinho lá e entrem lá. Amém? Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora, Senhor, para que o Teu Espírito venha sobre nós. Essa mulher disse, eu vejo que Tu é profeta, Senhor. Estão aqui no altar homens e mulheres de Deus, profetisas e profetas, Pai, que no dia de hoje receberam uma ativação sobrenatural. E a partir de agora, Senhor, nós vamos invadir o salão, vamos profetizar, Senhor, para essas pessoas, um para os outros e até mesmo para todos que aqui estão, Senhor. Eu sei que Tu é Deus e que o Senhor veio aqui para se manifestar sobre as nossas vidas, Pai. Senhor, que o Senhor venha cobrir nós com o Teu manto, que o Senhor venha a cobrir nós com a Tua graça, que o Senhor venha manifestar sobre nós a Tua unção, Pai. Eu quero a partir de agora convidar vocês para invadir o salão. Peço que a pastora dê uma oportunidade para eles. Não vamos nós, nem eu, nem a senhora, nem a bispa. E vocês estão com autoridade para invadir o salão e fazer uma oração. Vão trocando de pessoa, um sai de uma pessoa, vocês vão, e o que Deus falar para vocês, vocês podem entregar, e se Deus não falar nada, somente ore, tá bem? Vamos invadir então e vamos lá, pode ir. Nós vamos deixar vocês, o Gabriel está cantando, tá bem? Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Baba Suriana. Aleluia. Poderoso Senhor, nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela manifestação da Tua glória. Obrigado pela manifestação do Teu poder. O Senhor era profeta, Jesus, e nós estamos usando o dom que o Senhor usou, e lhe agradecemos por manifestá-lo nesta noite. Obrigado, Senhor, pelas famílias aqui de Barra Velha, Senhor. Obrigado por cada pessoa que entra e sai nesta igreja. Que nós sejamos a Tua boca, Senhor, neste lugar, orando, profetizando, levando, Senhor, o Espírito da cura, Jeová Rapá, sobre essas pessoas. Senhor, nós Te agradecemos. Aqueles que podem, digam comigo assim: Senhor Jesus, eu recebo sobre a minha vida esta unção de cura, milagres, libertação e prosperidade. Diga obrigado, Jesus. Aqueles que podem, aplaudem no nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Sente-se um minuto que ainda pode. Se alguém estiver orando, não tem problema, que pode ser. Amém? Sem dizer o que, eu queria que levantasse a mão, quem está sentado, quem está aqui na igreja, e Deus falou alguma coisa com você nessa noite. Levante a mão assim. Levante a mão. Quem Deus falou, que você recebeu alguma coisa de Deus, que foi profetizado, que foi dito, amém?
Glória a Deus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Desse lado ninguém. 12, 13, 14, 15. Glória a Deus. 16 pessoas. Amém. Eu creio que Deus falará muito mais ainda com vocês, gente. Amém. É isso que eu estou perguntando. Acho que eles não me entenderam. Eu perguntei se vocês, entre o momento da oração, receberam uma profecia, o que foi profetizado. Alguém recebeu? Levanta a mão de novo. Ou começou lá agora? Agora começou a melhorar. Agora sim, agora está ficando bom. Glória a Deus. Que Deus possa ter falado verdadeiramente com vocês. Eu não vou ser invasivo de perguntar o que foi profetizado. O importante é que você recebeu, né? Amém? Glória a Deus. A apóstola quer que pergunte o que foi profetizado para você, amém? Alguém gostaria de vir aqui dizer comigo? Pode ser aqui embaixo um pouquinho, ou quer que eu vá em você? Tu pode dizer, amém? Não é ela ali, tá no meio? Tudo bom? Graças a Deus. Obrigado por falar, viu? Paz, meus irmãos, foi profetizado um tempo novo de Deus na minha vida. Amém. Glória a Deus, gente, aleluia. Mais alguém aqui que pode falar? Ali tem mais uma irmã, glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Profetizado descanso, renovo e um tempo de alegria. Aleluia! Oh, glória! Aleluia, gente. Pode aplaudir, gente. Mais alguém? Chegaram lá? Glória a Deus, gente. Aleluia, gente. Oh, glória. Eu fui na hora da palavra, né? Quando essa mulher samaritana teve esse encontro com Jesus, eu me senti sendo aquela mulher samaritana. E Jesus fez essa mudança na minha vida. Glória a Deus. Foi na palavra que a senhora teve. Aleluia, gente. Mais alguém com profecia, gente? Lá tem mais um lá. Oh, glória! Aleluia! Graças a Deus. E eu tinha um recado para entregar para tua esposa, não entreguei, cara. Paz Igreja é algo muito forte. Até escrevi, essa luz eu escrevi, que está aqui, estava na administração. O presbítero Valmir veio orar por mim ali, ele profetizou realmente o que a palavra falou comigo, porque hoje eu me senti, tanto eu quanto minha esposa, me senti muito mal, e não tem como vir para a escola que teve hoje. E nós acabamos indo para um churrasco de família. E quando chegamos nesse churrasco de família, estava rolando ali música do mundo. E para mim e para minha esposa foi uma luta. E ali tinha pessoas, minha esposa não deixa mentir. E ali tinha pessoas que estavam ali falando que estavam lutando para largar a bebida. E paravam um pouco e não conseguiam, paravam um pouco e o cigarro também. E até está escrito aqui, deixa o papel do senhor, como eu já tinha escrito ali antes. E ali eu entendi que eu tenho que ser instrumento na mão do Senhor. Exatamente. Ali eu entendi assim, eu tinha que estar lá naquele lugar, me senti mal por essa luta. Acho que minha esposa também se sentiu mal por nós estar lá naquele meio. E tudo aquilo ali às vezes incomodando nós, ele escutando uma música para agradar nós, ele escutando uma música dark, não sei o que lá. E ele falou, não, essa música é evangélica. E daí minha esposa até foi profeta naquela hora que ela bateu de frente com eles. Ela falou, essa música aí não é evangélica. Até eu meio que olhei para ela e falei, você está sendo muito, como diz, muito radical, fanática. Daí ela falou, eu fui profeta. E essa música não é do mundo, essa música é melancólica, essa música leva a depressão. Então a palavra falou muito forte, está escrito, o presbítero do Valmir também. Isso que o Valmir ia ficar sem certificado, né? Mais alguém poderia contar que Deus falou ali? Tem mais um? Glória a Deus. Aleluia. Vou falar a revelação minha de Elias e Eliseu. Quando Elias subiu de caravana ao céu, Eliseu correu atrás e queria a capa dele. Aí Elias disse para Eliseu: Eliseu, busca Deus e Ele te revela tudo o que você precisa. Amém? É isso, vocês entenderam? Então, não era ele que tinha que falar com Eliseu, mas Deus tinha que falar com Eliseu, mas ele tinha que buscar a Deus para poder ser revelado. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que buscar Deus, que Ele revela tudo aquilo que nós necessitamos e precisamos. Amém? Amém. Aleluia. Essa é uma visão pessoal que ele tem daquelas pessoas. Mais alguém? Aqui mais um? Vamos lá. Que o bicho falou para mim que eu
usou essa mulher porque eu tenho que dar testemunho de Jesus, ganhar almas. Então eu tenho que fazer como essa mulher fez, entendeu? Depois desse encontro com Jesus. E eu tive esse encontro hoje, né? Glória a Deus, aleluia. O bispo falou ali, eu até fiquei meio assim, né? Mas parece que eu não revelei nada, não fiz nada, né? Mas ali em cima eu tava vendo aquele moço ali, né? E o Espírito Santo tava mostrando pra mim que ele tava querendo uma libertação. E daí eu até desci, eu ia direto nele, mas daí o Valmir foi primeiro, né? Aí eu fui nela. E daí nela eu fiquei orando, e Deus trouxe alguma coisa. No final eu disse, né? Novidade, né? E aí eu fui nele daí, né? E eu creio que ele foi liberto, né? Ele tá assim também. Amém. Aleluia. Quando era criança, a mãe passava na minha cabeça que eu tenho 7 redemoinhos. A mãe passava um creme chamado creme Shen. Não sei se alguém conheceu o creme Shen, é muito antigo, né? 50 e tantos anos, né? Eu abracei esse cara aqui e senti o cheiro de creme Shen no cabelo. Eu disse ele embora. Ainda existe o creme Shen, né? Ainda existe o creme Shen. Amém? Mais alguém? Algum recado? Mais alguém quer falar? Não? Então tá. Gente, assim o Senhor age. Assim é Deus também. E assim será também para cada um de vocês. Então, gravem, guarde e atente para o que o Senhor tem feito. Deuteronômio 28 para mim, coloca na tela. Vou continuar o culto com vocês agora, 21 horas e 36 minutos. Para nós poder fazer a última parte do nosso culto, penúltima, né? E depois a última. Eu quero muito que quem estava na escola hoje, a partir dessa noite ainda e amanhã, use o dom que Deus deu para vocês. É muito bonito, gente. Vocês vão ser muito usados e tenho certeza que farão grandes coisas. Eu hoje de tarde eu vi cada profecia muito forte, né? De vocês que estavam profetizando. Eu estava dizendo ainda, Alex, o seu Ginésio que pegou tu ali, né? E tudo que nós tínhamos conversado, o velho arrebentou no meio, ele não sabia que nós tínhamos conversado, né? Que loucura, né? Ele não sabia de nada do seu Ginésio, né? Mas é incrível como Deus sabe as coisas, né? E não tem idade, né? Que o seu Ginésio já está com 58 anos e continua sendo usado. Amém? Deuteronômio 28 diz assim, ó. E será que se ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Deus fala com a gente quando chega esse horário, por exemplo, que é o horário agora de vocês ofertar. Deus fala com a gente, sim, ajuda com tanto, auxilia a obra, auxilia o ministério. Deus fala com vocês individualmente. Deus sabe quanto a gente tem, quanto a gente pode ofertar, e daí Deus fala, né? Quando Ele fala, fica a critério da gente pensar ou não. Quem estava aqui comigo no dia de hoje ouviu eu contar de tarde. Eu recebi esse final de semana 2 veículos de oferta. Uma caminhoneta Doblô que está aqui na frente estacionada, vermelha, com a placa que ainda está de Teotônia, 2016, 7 lugares. Foi uma oferta que eu recebi de um pastor meu, que recebeu um dinheiro, comprou um carro zero para ele e ofertou a caminhoneta na minha vida, quitada, e pôs no meu nome. Só que dentro desse caminho eu ainda recebi uma segunda oferta, que foi um veículo GM Corsa. É muito bonito. Eu acho que ele está até melhor que a Doblô que eu recebi. Gente, o carro Corsa é tão bom que está. Então eu estava contando para eles que os 2 veículos somavam 100 mil reais, 97 mil. E eu não dei bola, porque a Doblô eu já dei ela de oferta. Eu já dei a Doblô de oferta, ela já está no caminho de eu dar adiante. Então a gente não pode se agarrar, mas tem que ouvir quando Deus fala com a gente. Não pense que essa é a primeira Doblô que eu vou dar de oferta. Eu já dei uma Doblô para o irmão Alberto, uma Doblô para o irmão Elani e uma Doblô para o irmão Everton. São 3 Doblôs que eu dei para as pessoas de oferta. Eu tive mais de 3 Doblôs já. E depois eu dei outros carros, eu dei um Uno também de oferta para pessoas. Eu recebi e eu comprei, e daí quando Deus falou, eu dei. Então, às vezes, ofertar é uma situação que Deus fala com a gente, sabe? Deus pode falar com um de vocês assim, olha,
Vamos dizer que alguém tem um apartamento para vender, vamos fazer de conta, tá? E você quer 500 mil reais pelo apartamento, vamos fazer assim. E você pensa assim, Deus, tu me vendeu o apartamento, eu vou comprar um telão para a igreja de 30 mil reais, que é um telão de 200 polegadas, aí 30 mil reais. Vai ligado lá no computador, né? Mas você pode dizer assim, Deus, vende meu apartamento que eu vou comprar. E daí, amanhã você vende o apartamento. E Deus sabe que seria útil o telão para a igreja. Só que daí depois tem que cumprir aquilo que a pessoa disse, porque Deus faz a movimentação financeira. Porque quando nasce no seu coração a vontade, Deus já faz. Então ele disse, e será que se ouvir a voz do Senhor teu Deus, guardar os mandamentos? E daí ele disse ali, ó, o Senhor teu Deus vai te exaltar. Então se Deus falou com você nessa noite assim, oferte, ajude, você ajude, tá, gente? Fique claro para você que o que é ajudado eu não tenho nada que ver. A administração dessa obra é da apóstola, eu não tenho nada que ver com a oferta. O dia que eu pedi as ofertas para ela, você tem certeza que eu fiquei louco. Né? A apóstola nunca fez isso. Então aqui eu faço oferta para o ministério, tá bem? Diga comigo antes de você ofertar, diga, Senhor Jesus, faça-me crescer e prosperar. Amém? As maneiras de ofertar é trazendo a sua oferta nesse gasofilácio, ou então, se você não puder trazer aqui, você pode pegar o QR Code que tem lá atrás da igreja, ou atrás das cadeiras, tem também? Não? Sim. Tem atrás das cadeiras, tem lá atrás, e você pode ofertar, e tem aqui também no gasofilácio o QR Code, tá bem? Então, quem vai ofertar, eu convido você a se levantar e vir fazer o ato da sua oferta, tá vendo? Estenda sua mão para cá. Diga comigo assim, diga, Senhor Jesus, multiplica e abençoa a semente plantada neste gasofilácio. Amém. Que Deus multiplique para você também. Amém. Eu sei que todos vocês profetizaram. Eu queria falar para aquele irmão ali atrás, para aquela irmã, para o senhor aí que olhou para trás, que Deus manda dizer para o Senhor assim que Ele é com o Senhor, que Ele nunca lhe desamparou em nenhum momento e que Ele tem uma comunhão muito especial com o Senhor. Comunhão às vezes que acontece dentro do seu pensamento, sem que o Senhor abra a sua boca. Às vezes quando o Senhor vai, ela é a sua esposa, quando o Senhor vai executar a conversa com ela, a conversa já aconteceu dentro da sua mente com Deus. E Deus disse que vocês se acertam assim, o Senhor e Ele bem. Então Ele manda dizer para o Senhor que Ele está com o Senhor, que Ele está no negócio, que Ele vai, que o Senhor fique descansado. E o Senhor vai ser surpreendido nos próximos dias pela bondade dEle e pela graça dEle que vai cobrir o Senhor na sua vida. Amém? Deus abençoe o Senhor nessa noite. Vamos aplaudir a Deus, amém? Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos chegando ao término desse encontro maravilhoso, magnífico. Os profetas e as profetisas que estão aqui, fiquem à vontade, tá? Se ainda Deus se manifestar através de algo, não deixe as pessoas embora. Façam. E você que viu quem veio aqui na frente, subiu aqui no altar, você dê um abraço dessa pessoa e diga para ele parabéns por ter feito a escola, parabéns por ter aceitado essa unção sobre a sua vida. Quem sabe na próxima sou eu. Mas dê um abraço nas pessoas e parabenize que eles foram desafiados hoje. Das 8 da manhã nós estamos aqui até agora, gente. Para nós não sentir tanto, nós ficamos de pé descalço aqui,
mas nós estamos com os pezinhos aqui, agora já faz 15 horas já aqui dentro. Então, foi um dia muito proveitoso para o reino hoje. Amém? Que Deus abençoe. Eu senti realmente a falta de vocês, irmão, da tua esposa, do Juninho também senti a falta, do meu irmão lá também, mas a gente entende todos os compromissos de vocês. E eu acredito que no momento certo, né, apóstola, vai sair outra edição da escola com o tempo, né? Deus vai permitir que Blumenau vai sair, vai vir um ônibus inteiro de Blumenau, sei o que vai acontecer, mas Deus vai fazer as coisas. Né? Amém? Eu quero agora convidar, se a apóstola me permite, a bispa para fazer a oração final, se ela me permite aqui, pode ser? Então vem cá, bispa, comigo, amém? Que a bispa não veio aqui ainda. Se eu não convidar ela, eu vou apanhar em casa, então é melhor eu convidar, né, gente? Amém? Vai que eu apanho igual, né? Então... O apelido da bispa é Pius. Diga comigo, Pius. Baixinha e invocada, operando o sistema. Amém? Glória a Deus. Misericórdia. Eu sempre falo, boa noite, igreja, né? Glória a Deus. Eu sempre falo que tem umas igrejas, né, que começam, tem uma igreja grande, né, evangélica, que começa sempre com voto, né, apóstola, e termina com voto. E no Edificando Vidas começa, né, falando da bispa. Eu estou acostumada. É inveja santa, né? Glória a Deus. Mas hoje foi um dia maravilhoso, né? Antes de eu fazer a oração final, muito bonito. Agora eu colocava no grupo, até o apóstolo Antônio estava ali já curtindo, né, as fotos da igreja aqui. Coisa linda, né, que Deus fez, Deus ativou os profetas. Eu fiquei triste com uma coisa, bispo. Eu fiquei lá orando, eu disse assim, ó, a apóstola, a bispa, e nem eu vou dar profecia. Daí eu fiquei orando, Senhor, será que nem desses profetas ativados não vai dar uma profecia para mim? Fiquei lá orando, pedindo. E eles passou uns, me olharam, ninguém me deu nada. Eu disse, Jesus amado, eu esperar a profecia. Glória a Deus. É muito lindo quando Deus faz isso, mas saibam que Deus fez isso nesse dia porque vocês abriram o coração para receber. Amém? Se você não recebe, não abre o coração, nada Deus pode fazer. Eu sempre falo que o Senhor, Ele não estupra nós, né? Que palavra bem bruta, né, bispa? Não é bruta, você tem que convidar Ele para entrar no teu coração. E assim como foi essa palavra bruta que a bispa falou, assim hoje foi o dia. Se você não abrisse o coração, pastora Alda, Jesus não entra. Pastora, no coração, se a gente não abrir, não entra, né? Então, parabéns para os novos profetas, que Deus continue usando muito vocês, que Deus continue, né, trabalhando cada vez mais, né, para que vocês possam edificar, possam falar coisas maravilhosas, né, possam curar, na verdade. Tem muitos que eu orei muito para as mulheres hoje, para o espírito de ousadia, de cura, né, de sabedoria, que Deus possa dar muitas coisas boas nesse sentido que vocês hoje à tarde pediram neste lugar que é a casa de Deus, amém? A gente fica muito feliz, eu creio que Deus mais feliz ainda, né? Isso é quase que, não é igual, mas é quase como um batismo nas águas, né? E a gente fica muito feliz quando alguém se batiza, e essa escola hoje de profetas, a gente ficou muito feliz por ver o que Deus já está usando vocês todos aqui neste lugar, amém? Então quer dizer que vocês têm um coração aberto, vocês vieram para a escola hoje, mesmo a gente levantando cedo, como disse a apóstola, né? Eu estava um pouquinho cansado, almoçamos demais, né, irmãos? Veio pesado depois de tarde, né? Eu falei pra Rita, que bom que entrou para ministrar a primeira hora da tarde, né? Porque a gente comeu demais, ainda bem que eu ministrei. Glória a Deus. Mas Deus é maravilhoso. Então continue sendo usado, se deixando usar, né? Que Deus possa falar mais com vocês, né? Eu sempre falo, eu não entendo, apóstola, porque pessoas que levam a palavra nos altar hoje, milhares, né? Muitos não têm temor de Deus. E a gente, quando Deus fala com a gente, você vai ver, a gente fica com temor de Deus, né? Porque temor de homens é simples, né? A gente pode esconder, né? Mas de Deus não tem como a gente esconder nada. Então, quando Deus falar conosco, é incrível. É uma coisa assim que Deus está sempre nos observando e falando conosco, né? Você vai sentir isso. A gente tem até medo às vezes, né? Às vezes tu pensa algo no teu coração e vem a resposta logo. Deus pega a gente de surpresa. Esses últimos dias, como eu tinha falado para vocês aqui, Deus me deu 2 respostas que eu não esperava. Eu disse, Senhor, porque eu não tinha falado para ninguém aquilo. Eu apenas pensei, né? Falei com Deus no meu coração.
E Deus mandou a resposta, apóstolo. Eu fiquei, meu Deus, o Senhor é maravilhoso, né? Então saiba que esse Deus está vivo aqui, a igreja, né, Mirado, tem muita unção neste lugar, que vocês possam, né, fazer muito uso deste lugar e ajudar muitas pessoas, amém? Agora eu convido vocês a se colocar de pé, então, que a bispa quer orar mais um pouquinho pela tua vida, já que ninguém orou pela minha, então me deu profecia, né, que eu gosto de profecia, né? Mas então vamos fechar um pouquinho nossos olhos, bota a mão no teu coração e vamos agradecer ao nosso Deus nesses minutinhos, né? Obrigado, papai, por tudo que o Senhor fez neste lugar, Senhor. Obrigado pelas nossas vidas, Pai, que o Senhor usou como canal de bênção para cada um que aqui está. Obrigado, ó Pai, por cada profeta que o Senhor ativou, por cada homem e mulher de Deus que aqui nasce hoje com mais força neste lugar, meu Deus. Que lindo a festa que teve aqui neste lugar hoje, que é a tua casa, meu Pai. Que lindo passar o dia envolvido, Pai, nas tuas coisas. Como é bonito ver as pessoas aqui te buscando, se edificando, ficando cheia de unção, Pai, da tua presença, Pai. Espírito Santo de Deus, obrigado pela tua presença única neste lugar, que possa cada vez mais proteger, fortalecer a vida do apóstolo Antônio, da apóstola Suzy, da sua família, Pai, neste lugar, que eles possam, meu Paizinho amado, fazer a tua obra por muitos e muitos anos, Pai, com a tua proteção, Jesus, porque eles são canais de bênção para muitas vidas, para muitas famílias neste lugar, Pai. E que o Senhor continue cada vez mais usando eles, meu Pai amado, assim como a sua igreja, que hoje se tornou cada vez mais forte, Pai, na tua presença, Pai. Obrigado, Senhor, pelo dia que passamos abençoados na tua casa, Pai, com este povo abençoado, de pessoas com o mesmo objetivo de te buscar, de se encher da tua presença, meu Deus. Espírito Santo de Deus, nós te amamos neste lugar e glorificamos tua santa presença o dia inteiro hoje, nesse ministério de buscando a arca, te falando da arca, falando como Deus fala com nós, falando como Deus fala e como Deus cumpre o que Ele fala conosco. Que você possa, igreja, cada vez mais estar preenchido desta fé, estar fortalecido na presença de Deus, como foi o dia de hoje. É o que nós te pedimos, Pai, na tua casa, e te agradecemos em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém, igreja. Um beijão no coração de cada um de vocês. Queridos, Deus abençoe a todos. Muito obrigado, tá? A todos que estiveram na escola de profetas. E eu quero agradecer em especial a vida do bispo, a vida da bispa, a vida da Rita, do Gabriel. Muito obrigado, sintam-se abraçados. A gente se sente muito abraçado pela vida de vocês, pela forma como vocês se dedicaram, né? O pai estava ali, o pai disse, puxa vida, estamos encerrando assim, parece que falta alguma coisa, ninguém profetizou sobre eles, né? Eles estão tristes, né? Aí eu disse, vamos profetizar que o cabelo dela vai crescer até na cintura em tempo recorde, então, né? Porque assim, é pelo Espírito, né? Então, profetizando, né? Então, é isso, né, gente? Muito obrigada. A gente se sente muito amado, né, pela disponibilidade e disposição de vocês, tá? Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus. E também estou muito feliz porque hoje, já que a minha filha fugiu, minha filha fora está ali. Levanta aí, filha. Muito feliz porque ela voltou a ministrar depois de 4 anos, né? De tudo que ela foi forte, ela e o esposo. Hoje Deus então voltou a. Isso aí está com louvor 4 anos, né? E hoje o Senhor falou com ela neste lugar. Eu não tenho. Isso aí já é tudo. Eu acho que eu vim hoje só para ver isso, chorar de atrás e ouvir que ela pregou aqui no meu coração, assim, ó, voando. Só agradecer a Deus do começo ao fim de ver ela ministrar. Não tem uma coisa mais linda tu ver um filho, né? Voltar a ministrar como Deus usava ela. Amém? Deus abençoe a todos e até quinta-feira em nome de Jesus.